Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho do que são os nutrientes. Os nutrientes são estruturas químicas que compõem um alimento e são também importantíssimos para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, para concluir, nutriente é aquilo que nos nutre. Só que a gente precisa entender que existem vários tipos de nutrientes. Então, vamos dividir isso aí. Então, a gente vai dividir com os macronutrientes, que são compostos pelos carboidratos, pelas proteínas e pelos lipídios ou gorduras. E a gente tem o grupo dos micronutrientes, que estão onde estão as vitaminas e os minerais. E a gente ainda tem a água e as fibras, que também são nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo, para o bom equilíbrio do organismo. Então, dentro daquele grupo que eu disse lá dos macronutrientes, nós temos três: os carboidratos, as proteínas e os lipídios ou gorduras. Todos esses três nutrientes, eles oferecem para a gente calorias, Carboidrato e proteína com 4 calorias por grama e as gorduras com 9 calorias por grama, certo? Então, são conhecidos como alimentos energéticos e construtores do nosso corpo. No outro grupo dos micronutrientes, nós temos as vitaminas e os minerais, Vitamina A, vitamina B, vitamina C, sódio, magnésio, potássio, cálcio, todos eles são importantes para que o nosso corpo funcione bem. E lembrando que são todos mesmo, um não é mais do que o outro, cada um tem sua relevância no nosso metabolismo, certo? E ainda a gente tem a água e as fibras, que também são nutrientes importantes aí. Então, a água aí constitui em torno de 70% do nosso corpo, em média. Importante no transporte desses nutrientes todos para cada célula do organismo, importante na hidratação, claro, importante no equilíbrio da nossa temperatura corporal, então fundamental, A água, todo mundo sabe, é essencial à vida, tá? E aí a gente tem ainda as fibras, que nós vamos encontrar aonde? Lá nos macronutrientes, carboidratos, por exemplo, e nas proteínas, que são importantes para todo o funcionamento do trato gastrointestinal, por exemplo, para que nosso intestino funcione bem, para ajudar aí nos excessos, às vezes, que a gente comete dos carboidratos ou das gorduras. Elas também ajudam a diminuir a absorção destes excessos, E a gente sabe hoje em dia que um intestino que funciona bem reflete um corpo são. Então, as fibras se tornam extremamente importantes também como nutrientes. Lá nos macronutrientes, a gente tem, como eu disse, os carboidratos. Então, vamos falar um pouquinho deles, Funcionam como energia para o nosso corpo e a gente tem os carboidratos complexos e os simples. Dentro dos complexos, a gente pode pensar no arroz integral, no pão integral, na farinha integral, na aveia. São carboidratos que têm mais qualidade, porque eles têm mais fibras, eles têm mais vitaminas e mais minerais em sua composição, certo? E a gente tem aqueles carboidratos simples, como eu disse, a farinha branca, o açúcar, o doce, São carboidratos, sim, mas são carboidratos que a gente tem que tomar muito mais cuidado, na nossa dieta, que eles estejam pouco presentes na nossa dieta, porque eles são muito pobres em nutrientes. Eles só nos oferecem energia, e energia fácil de ser estocada em forma de gordura. Dentro do grupo das proteínas, a gente tem as proteínas de origem animal e as proteínas de origem vegetal. Origem animal, carne, ovos, leite, derivados, peixes, que são proteínas de alto valor biológico, que são proteínas muito bem reconhecidas e utilizadas pelo nosso corpo. E as proteínas de origem vegetal, que, por exemplo, a gente encontra no feijão, no grão de bico, na soja, que também são importantes, certo? E a gente tem o outro, a outra parte dos macronutrientes, que são os lipídios, as gorduras. Daí a gente inclui o azeite, as sementes oleaginosas como castanha, nozes, amêndoas, a banha, por exemplo, a manteiga, os óleos. E dentro do grupo dos lipídios, a gente tem gorduras que têm melhor qualidade, como do azeite, como das nozes, por exemplo, das sementes de linhaça, sementes de chia, e as gorduras que têm uma qualidade um pouco inferior. Mas aí é que entra a quantidade, Como, por exemplo, a gente tem a manteiga, a gente tem a banha, são alimentos que têm uma qualidade inferior aos outros que eu citei, porém, é só a gente não exagerar. Então, para concluir o que são nutrientes e quem são eles, a gente tem que entender que nenhum alimento ele é completo, Alguns são fontes de carboidratos, outros de lipídios, outros de proteínas,
outros de alguma vitamina, outros de algum mineral. Então é importante que a gente tenha variedade na nossa dieta, porque é com a variedade que a gente manda nutrientes diferentes para o nosso organismo e dessa forma ele trabalhará em equilíbrio. Então, gente, guardem bem essas informações. O que são os nutrientes? Porque lá na frente, quando a gente falar sobre a pirâmide alimentar, né, vocês vão ter que entender, né, relembrar do que eu disse agora, para poder também entender e fazer melhores escolhas dentro de cada grupo alimentar que compõe a pirâmide.